Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, Haverim, sou o pastor Aldemiro. E aqui, mais uma vez, trazendo a você uma mensagem do campo. Palavra do Senhor, em um dos seus primeiros livros, especificamente no livro de Números, nós vamos ter a história de um profeta, de um homem escolhido por Deus chamado Balaão. E todas as vezes que nós falamos de Balaão, nós não nos lembramos especificamente do seu feito, mas nos lembramos da jumenta do Balaão. É mais comum nos lembrarmos que a jumenta falou. É mais comum lembrar que houve uma situação em que Balaão espancou sua jumenta e ela, vendo do lado de uma penha um anjo com a espada desembainhada, ela vai falar, e é mais comum ouvirmos ou lembrarmos disso. Mas eu quero usar dessa história para falar a respeito de obedecer e não obedecer. A Bíblia vai dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia também diz que o não obedecer, a desobediência, gera maldições. Dentro disso, nós temos como livre-arbítrio o direito de escolher. Eu escolho a bênção, eu escolho a maldição. O direito é meu, eu sei o que eu vou querer para a minha vida. Mas infelizmente, alguns têm escolhido, embora achando que está fazendo certo, escolhido maldição. Usando a história, o povo estava caminhando em marcha, era uma grande multidão, e eram literalmente como gafanhotos varrendo a terra, porque eram mais de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, jovens, velhos. E aonde eles iam, eles tinham sede, e sendo 2 milhões de pessoas bebendo água, eles secavam a água. Eles comiam o que estava pela frente. Por isso que nós vamos ver nesse capítulo específico que o rei Balaque vai dizer que esse povo é como uma nuvem de gafanhoto que devastava por onde passava. Mas o que eu quero dizer é que Balaque vai contratar Balaão para Balaão amaldiçoar o povo. Por que Balaque vai contratar Balaão para amaldiçoar o povo? Porque mesmo sendo um rei que talvez não temente a Deus, ou temente a Deus, ele conhecia a promessa de Deus. E a promessa de Deus é algo imutável. A promessa de Deus em questão está lá em Gênesis, no capítulo número 12, dos versículos de 1 ao 3, quando o Senhor está abençoando o profeta Abraão. Ele está dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa patriarcal também é uma promessa universal para todos aqueles que acreditam e creem no nome do Eterno, através do seu Filho Jesus Cristo. Há uma promessa de bênção ou uma promessa de maldição. Se te abençoarem, essa pessoa terá como retorno também a bênção do Senhor. Mas se te amaldiçoarem, essa mesma será amaldiçoada, segundo essa palavra que foi instituída por Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele não se arrepende de sua palavra. Pois bem, Balaão tinha uma escolha. A escolha dele era de ser um profeta abençoador e não amaldiçoador. Mas ele está em dado momento usando o seu livre-arbítrio, quem sabe para ganhar alguma vantagem, cobrando do rei alguma coisa. Mas
apesar disso, Deus sempre será fiel, mesmo que o homem tome uma posição errada. Deus ainda permanece fiel, tentando conduzi-lo ou direcioná-lo para de volta ao caminho correto. Mesmo Balaão, atendendo ao apelo do rei Balaque, Deus ainda, misericordiosamente, vai falar com ele. Deus vai dizer, olha, Balaão, vai com estes homens, vai com ele, mas faça aquilo que eu te mandar. Ou seja, falando de nós hoje, Deus não nos impede de irmos em um caminho contrário. Não. Deus não nos impede de ir para um caminho onde lá na frente seja um caminho de morte ou um caminho errado. Porém, mesmo num caminho contrário à vontade de Deus, Deus espera que nós ouçamos a sua voz, para que dentro desse caminho errado ou mal, Ele possa nos dar uma direção correta e ainda continuar ao nosso lado. Veja, você pode me perguntar, mas Deus anda no caminho errado? Não, Deus não anda no caminho errado. Quem anda no caminho errado somos nós, seres humanos. Mas se cremos e andarmos segundo a vontade do Senhor, Ele passará conosco pelos lugares difíceis. Deus, em nenhum momento, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Deus poderia ter mandado um fogo do céu consumido aquela fornalha, o rei Nabucodonosor, mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele passou com aqueles 3 homens dentro da fornalha. Então é dessa maneira. Então nós escolhemos, muitas vezes nós inconsequentemente escolhemos um caminho errado, mas também escolhemos não ouvir a voz de Deus. Pela sua inconsequência ou falta de maturidade, ou por um momento de descuido, você escolheu um caminho errado, mas não desista de Deus. Não se afaste de Deus, apesar de toda a situação ruim. Permita Deus estar ao seu lado. Não seja opositor a Deus. Chega um momento em que Balaão, ele vai porque Deus disse, vai com esses homens. Porém, Deus não disse para Balaão que ele deveria fazer aquilo que eles estavam querendo que ele fizesse. Então Deus vai se contrapor contra Balaão, enviando um anjo com uma espada na mão. E por isso nós temos aquela famosa passagem em que a jumenta do Balaão vai se endurecer para não passar por ali, porque ela sabia que o anjo do Senhor estava ali com a espada desembainhada. E o interessante é que quando Balaão, depois de 3 vezes, Deus abre o olho e ele vê que, quando Deus abre o olho de Balaão e Balaão vê o anjo, ele vai ter uma conversa com o anjo. E o anjo vai dizer assim, olha, eu vim para te matar. E eu não mataria a sua jumenta, apenas você. Ou seja, o anjo do Senhor se contrapôs para aniquilar um homem chamado profeta. Por quê? Por causa de uma atitude, por causa de uma tomada de decisão, de posição, que não agradou a Deus. Mas graças a Deus que tudo deu certo. Balaão tomou a posição acertada. Por 3 vezes ele ainda ouviu a voz do rei que o pagava, mas aproveitou a oportunidade, mesmo ruim, para sacrificar a Deus. Em cada uma das 3 vezes ele sacrificou 7 novilhos e 7 carneiros, montou 7 altares, dando-nos uma lição de que mesmo na adversidade, mesmo de formas contrárias, nós ainda podemos sacrificar da nossa vida ao Senhor, de levantar altares ao Senhor. Eu sei que não deve ser fácil nesses dias, para muita gente, quem sabe para você que está assistindo essa mensagem. Mas aproveite mesmo os momentos mais difíceis, levante altares para o Senhor, altares de adoração, de sacrifício ao nome do Senhor.
Faça isso e você será abençoado. Então a escolha é de obedecer. Obedeça ao Senhor. Não queira ver ou pagar para ver se vai dar certo ou não. Não espere que o anjo venha para se contrapor a você ou fazer um milagre espetacular para que você entenda. Aproveite o que está à sua volta. Aproveite os intempéries da vida e obedeça ao Senhor. Assim você será feliz. Amém, irmãos? Deixo essa palavra aí para você. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te faça feliz. E até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, shalom. Deus é contigo.